Olá, sejam bem-vindos ao novo formato do Fortecast. E este primeiro episódio terá o tema Educar, Liderar e Transformar. O conhecimento como ponto de partida para a mudança social. Um bate-papo com, eu diria que os bexiguentos, os nossos vizinhos aqui. Um bate-papo muito importante sobre a transformação social. Então, quero começar o episódio de hoje conhecendo um pouco mais sobre vocês, os nossos convidados de hoje. E vou começar com a Larissa Ribeiro. E eu também falei para ela que o meu sobrenome também é Ribeiro. Somos parentes aqui. A Larissa, que é professora desde 2020. Ela trabalha aqui nas obras sociais da paróquia da Querupita. Larissa, conta um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu comecei cursando História, né? Então, eu sou uma historiadora, sou formada. E meu objetivo era dar aula e buscar uma transformação social mesmo em cada criança, em cada aluno que eu pudesse fazer parte da história. Então, eu comecei trabalhando numa escola particular. Depois eu encerrei o período com eles e comecei, que já há muitos anos, bexiguenta, participando da Paróquia Nossa Senhora Querupita. Eu achei uma oportunidade de trabalhar no CEDO, né, que é o Centro Educacional Dom Orione, em que a gente trabalha num contraturno da escola e a gente trabalha justamente nesse aspecto social. Então, a escola tem a função de trabalhar com o currículo, essas coisas, e a gente tem o contraturno. Então, o que a gente vai trabalhar lá? Social, música, artes, tudo para transformar a vida dessas crianças e possivelmente até levar eles para um emprego, para o primeiro emprego e esse tipo de coisa, né? Que às vezes a criança em situação de vulnerabilidade não tem, né? Então, a gente está trabalhando com esse objetivo, já estou há 2 anos e meio trabalhando no CEDO e eu estou amando. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E agora ele, que é líder há mais de 35 anos na comunidade evangélica do Bexiga, idealizador da rede social do centro que conecta tantas pessoas a diversos projetos sociais, pastor Daniel Kekio. Olha, boa tarde, Antônio, Larissa, Doris, obrigado por estar aqui no Fortecast e tratar desse assunto tão importante que é educar, liderar e transformar, né, para a transformação social. É um prazer para mim estar aqui, estamos juntos. E o Antônio, que ele é muito conhecido aqui no Bexiga, nasceu na Bela Vista, criador do projeto Arena Bela Vista, que já abraçou mais de 450 crianças. É isso, Antônio? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite e estar aqui na casa dos nossos padrinhos, né, que desde sempre apadrinhou o nosso projeto. E eu vou aqui falar um pouco como o esporte transforma e educa essas crianças, e é o que a gente tenta fazer lá diariamente com essas crianças aí que hoje tem 450 ativas e mais de 600 que já passaram pelo projeto. É isso. Olha, eu acredito que hoje, além dessa questão de transformação social através do conhecimento, a gente vai falar muito sobre a parte de liderança também, que vocês, querendo ou não, são líderes de onde atuam. Então, Larissa, eu queria saber um pouquinho de que momento você decidiu, falou, eu vou me tornar professora, a líder ali, né, que está à frente de tantas crianças e hoje de tantos projetos sociais. Foi um momento mais espiritual, talvez. Eu comecei a participar muito forte da igreja, né, da Querupita, e eu tive um insight de que eu queria transformar vidas e que eu queria ajudar. E na época eu queria ser arquiteta, mas eu queria ajudar no sentido de, tipo assim, mão na massa. E eu falava assim, todas as profissões você poderia fazer isso, mas assim, qual que era a profissão que mais eu faria isso? E eu sabia que eu me comunicava muito bem, que eu sabia falar com as pessoas. E a minha mãe, que já era professora agora mais de 35 anos, no estado de São Paulo, ela me inspirou também para eu virar uma professora também.
não queria ser das crianças, que eu acho que não tinha muito esse contato, mas do adolescente, aquele que é o mais desafiador, assim, né? Aquele que questiona, aquele que critica, aquele que não tá afim de fazer. Então, eu tava afim de trabalhar com eles. E trabalhar com história também é uma coisa muito de buscar na história coisas para que não possa acontecer no futuro, ou algumas críticas que a gente entende o porquê que está acontecendo, por que a vida é assim agora, por que o mundo é assim agora. Então você busca através da história esses conhecimentos e aí você até entende de que forma que você pode fazer para mudar aquilo. Então foi nessa tentativa de realmente mudar a vida de pessoas, é que eu busquei a profissão de ser professora e trabalhar com todas essas crianças e ser líder dessas crianças. E é muito bom, assim, quando todos estão engajados numa atividade que você propôs e eles eu acho que um dos momentos melhores é quando eles vêm te buscar por algum conselho, por alguma coisa que nem tem a ver com a aula que você está passando, mas que eles te veem como uma pessoa a confiar. Então é acessível. Então é sensacional. É muito bom. E pegando esse gancho, né, você falou que teve um insight ali, até uma questão espiritual. Pastor, o senhor acredita que o conhecimento aliado à fé, ele pode gerar uma transformação social a longo prazo, de acordo com tantos projetos que o senhor participa, atuante na vida de tantas pessoas? A fé sem obras é morta. Começa por aí. E para você fazer alguma coisa, você precisa entender o que você vai fazer. Saber, ou seja, aprender. Então, e o próprio Cristo, ele sempre estimulou a gente desde o início, faça discípulos, ou seja, alunos. Sim. Então é importantíssimo, o conhecimento, ele tem que ser transferido constantemente. Então tem tudo a ver, né? Fiquei muito contente de ver o depoimento da Larissa, me identifiquei muito, que é mais ou menos por aí, né? Quando muita gente acha que a igreja só lida com a parte espiritual. Sim, com a parte espiritual, mas o espiritual, quando vem de Deus, querido, não move a gente para o próximo, para querer ajudar o próximo. E eu acho que também é mais ou menos por aí com o Antônio, e assim vai por diante, entendeu? E Antônio, em que momento você sentiu que o esporte ele poderia causar essa transformação social? De início, a gente queria fazer apenas uma quadra para o bairro, né? E vendo as crianças se aproximando de um lugar que ainda era um pouco perigoso estar ali, a gente resolveu ficar perto deles. E com o dia a dia, eu fui me instruir, fui aprender um pouco, né? Fiz alguns cursos e fiquei perto de pessoas que já trabalhavam com isso. E aí eu fui vendo que não era só futebol. E a gente foi vendo a carência dessas crianças. A gente procurava ali, eles falavam o paizão, alguém para dar esse carinho para eles que eles não tinham em casa. E aí foi daí que eu fui só retribuindo, eu fui começando a criar forças para mim mesmo, que eu estava num momento muito difícil, e eu fui começando a criar forças ali. E aí quando eu me senti forte, que foi quando realmente eu me ajoelhei e pedi para Deus, né, para me dar um motivo de vida, e essas crianças se aproximaram de mim, falei, é aqui que eu vou me apegar e vou retribuir para eles, que ao mesmo tempo que eles vinham procurar carinho em mim, eu achava esse carinho que eu precisava neles. E aí foi uma troca que foi crescendo e eu só fui aprendendo cada vez mais. Eu nunca fiquei estagnado, parado naquilo que eu estava fazendo. Fui querer aprender para me saber, para me estar próximo deles. E aí é o que eu digo, aí Deus vem instruindo, vem todo dia. Ele me dá uma orientação nova, ele me dá um caminho novo e eu coloco em prática e graças a Deus vem dando certo há 9 anos aí no projeto. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus, muito trabalho. É o lema dele. Muito trabalho, né? Que parece que o projeto social são trabalhos pontuais, né? Nós realizamos até o mutirão recentemente. Foi fantástico. Foi incrível. E é um trabalho de sábado ali. Não, né? É muito maior. Você que está todo dia com as crianças. Sim. Você também, a Comeb também. É um trabalho muito grande que está por trás. E como funciona os bastidores da liderança para vocês conseguirem lidar com o psicológico, que eu acredito que muitas informações chegam ali, as pessoas chegam para vocês, às vezes debilitadas espiritualmente, psicologicamente. Como vocês conseguem criar esse filtro,
assumir a liderança e falou, vamos mudar esse momento aqui, eu tenho mais pessoas até para mostrar essa força? Às vezes eu costumo falar que eu não tenho o tamanho da proporção do que a gente faz na vida das pessoas, né? A gente vai ver isso quando as coisas chegam perto da gente. E lá, às vezes, a gente não cuida só da criança. A gente cuida do pai, do irmão, da mãe, da família em si, né? Que quando você começa a transformar aquela criança, ela leva aquilo para casa e você começa a mudar a vida deles lá em casa. Ou lá na casa eles veem que lá tem uma força e procura a gente pra gente ajudar de alguma forma, ou comenta com alguém, fala, então vou lá procurar o Antônio porque meu filho tá de tal jeito, vou ver se ele consegue ajudar o meu filho a fazer isso. E aí a gente vai no dia a dia, né, desenrolando, vai tendo as ideias, é um pouco de experiência de vida, do que a gente já passou, às vezes o que vem para nós, a gente já passou por isso e sabe como orientar a pessoa para tentar passar de novo, e assim vai indo sucessivamente. Eu vejo também que, por exemplo, o bem chama o bem. Ou seja, nós fazemos várias atividades lá na Comeb, né? De alimentação, educação, geração de renda. Mas, por exemplo, a marmita, a refeição diária, a gente vê uma melhora no humor da pessoa, uma melhora no emocional da pessoa, porque agora ela não tem mais medo que o que é que eu vou comer à noite, ou o que é que eu vou comer amanhã. Então aquilo vai gerando nela uma segurança e a partir dali é impressionante que ela consegue arrumar um emprego, ela consegue estabilizar o relacionamento dela com o filho dela. É mais ou menos o que o Antônio estava falando. Uma coisa vai puxando a outra, né? Você dá a comida para uma pessoa, mas a família inteira vai acabar sendo atingida pela melhora emocional daquela pessoa, né? E assim por diante. A pessoa que está ali se alimentando com a gente, às vezes ela está querendo aprender algo novo para gerar renda para ela, então ela vai lá para o corte e costura, ela aprende a costurar, ela realiza um sonho dela, e assim por diante. As pessoas vão se achegando, e as famílias vão se achegando, e é como o Antônio mesmo falou, a gente não tem noção, né? A gente depois ouve alguém falando, olha, um dia vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, mas a gente nem lembra mais que é tanta gente mas é algo que você vai semeando, né? Semeando bem através da liderança, através da educação, a gente vai vendo a transformação da vida das pessoas. E isso se torna um combustível, né? Quando você vê alguém vindo e falar, você fez tal coisa, né? Isso te dá uma força, tipo, então eu estou fazendo certo, eu vou continuar. Eu vou atingir mais pessoas para fazer isso. Isso se torna tipo uma força para nós mesmos dar continuidade no que fazemos. É legal que aquilo que você opinou deu certo. Né? Você até esqueceu, mas a pessoa comprovou e guardou aquilo para a vida, né? E Larissa, você como professora, você acredita, né, tanta informação que a gente recebe hoje, redes sociais, globalização, você acredita que a tecnologia ela está distanciando as crianças, os jovens, do nosso propósito de transformação social? Ou ele tem a capacidade de aproximar? Eu acho que a gente tem essas discussões constantes, tá? Constante. Porque é uma coisa muito ambígua. Eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar. A informação de livre acesso, ela é maravilhosa. Você não precisar, como antigamente, precisar ir na biblioteca para achar alguma informação, você pesquisar no Google, é interessante, mas ela também é perigosa. Então eu acho que tem ambos os casos e o essencial agora é a gente ensinar eles a utilizar a internet para o bem. Porque a internet e todas as redes sociais e toda essa tecnologia, ela pode sim ser usada para o mal, que a gente já tem conhecimento sobre vários âmbitos em que ela pode ser usada para o mal. Mas acho que agora o nosso desafio é ensinar a utilizar para o bem. Então, eu vou ensinar a utilizar a inteligência artificial para eu ter uma rede de ideias ou alguma coisa no sentido de ele me ajudar a chegar numa conclusão, ele me ensinar quais são os métodos de eu chegar, ou então eu utilizar a rede social para eu alcançar uma pessoa que talvez está morando na Índia e que tem uma informação que eu não tenho. Isso é interessante. E aí, pro mal, eu nem preciso mencionar, porque aí a gente tem várias coisas. Mas é interessante que a internet ela pode nos ajudar e muito,
para tudo isso, para todas essas informações, e essas informações, ela, quanto mais informação você tem, eu acho que é sempre muito bônus. Mas tem que saber como utilizar essa informação. E por isso que não pode deixar de ter alguém ali ajudando vocês, ajudando as crianças no processo do aprendizado. Então, tá bom, eu recebi essa informação. Eu tenho que avaliar ela criticamente. Então, essa informação tá falando que, sei lá, comer miojo faz mal. Ok. Então, o miojo, eu nunca mais vou comer. Aí tem os radicais. Então, eu nunca mais vou comer miojo. Aí tem aqueles que falam assim, mentira, eu vou comer miojo para sempre. Então, como avaliar? Ah, tá, comer miojo faz mal. Por que faz mal? Vamos ler o resto da notícia. Ah, não é recomendado você comer sempre, mas uma vez por mês não tem problema nenhum, já que você gosta muito de miojo. Então, é ensinar eles a lidar com a informação, porque eles não sabem. Eles têm muito acesso à informação e a informação vem constante, e eu acho que eles ficam meio perdidos, assim, tipo, o que eu faço? Então, eu acho que é o nosso papel agora, um dos nossos papéis agora é ensinar eles como receber essa informação. Talvez desaprender um pouco da internet. Sim. Né? E equilibrar com os livros. Ah, com certeza. Porque é uma coisa interessante que alguns anos atrás as pessoas, não, vamos agora a sala de aula tem que ser automatizada e tudo, e assim, é assustador, né? Porque a gente recebe crianças lá, eu creio que vocês também, que não sabem escrever, com 10 anos, né? Não sabe ler, né? E por isso que a gente tem o reforço escolar hoje em dia, por causa disso. Há países da Europa que estão voltando atrás, estão novamente tirando o computador da sala de aula, voltando aos livros. Então, eu acho que tem tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Com certeza. É o equilíbrio. Então, essa velocidade de informação também não é salutar para a gente. A gente precisa aprender a meditar, digerir a informação, né? E nessa questão da educação é fundamental isso. Eu acho que a gente equilibrar o acesso à informação digital com a informação dos livros, né? Porque isso vai dar uma capacidade de raciocínio melhor até para entrar na inteligência artificial. Né? Até uma novidade que tem uma pessoa que está querendo ir na nossa próxima reunião de rede, que ela quer ensinar inteligência artificial para crianças, para idosos, né? Porque é o futuro nosso, a gente entrar na inteligência artificial, né? Então é importante, eu acredito, haver o equilíbrio, né? Um detalhe, as crianças agora elas estão perdendo a habilidade de motora fina, né? Por causa da falta de escrita. Uhum. E aí a gente tenta trabalhar com eles em relação à arte e essas coisas. E aí tem crianças que eles não conseguem costurar. Tipo, pegar a agulha e passar é muito difícil para eles. E aí a gente tem que trabalhar isso constante Por causa da falta de atenção. Eles não têm mais habilidade. Essa habilidade que a gente tem de escrita é a habilidade motora fina, né? Nossa. E eles perderam. Olha, porque tem que escrever, tipo, a criança, antigamente, ela escrevia demais, né? Então, eles tinham muito dessa habilidade de movimento de pinça, Sim. esse tipo de coisa, era muito constante. Agora, eles estão perdendo, tipo, são poucas as crianças que têm essa... E aí, aquelas que têm mais facilidade, etc. Mas, assim, são poucas as crianças que têm essa habilidade muito fácil, assim. E eu acho que a tendência é piorar. Porque eles têm acesso fácil à tela, então eles sabem digitar muito bem. Agora, escrever, eles já demoram mais para escrever. Você passa uma atividade de escrita para eles demoram mais. Então, tudo isso por causa da tecnologia. Eu acho que o ser humano ainda não está pronto para tanta tecnologia. Está vindo muito rápido e as pessoas ainda não estão prontas para utilizar. Por isso que está essa banalização, que você entra e você vê coisas absurdas, porque eles não estão prontos, eles querem usar tudo aquilo de uma vez. E aí, quer like, quer isso, quer aquilo, e acabam se perdendo dentro daquilo que está dentro, que está pronto, que está ali para eles utilizarem, eles estão se perdendo com tanta coisa ao mesmo tempo. Antônio, você sente que caiu a procura pelo esporte com os jovens? Porque eu vejo tantas crianças só na tela aqui, até a questão antigamente, né? Minha matéria preferida é educação física.
Hoje já não sinto esse mesmo retorno das crianças. Você sente isso no projeto? Muito, muito, muito. A gente tenta ao máximo trazer brincadeiras antigas. Eu tento fazer lá, às vezes, com os menores, coisas antigas, eles nem sabem o que é. Às vezes, um pega-pega, um ajuda-ajuda. Ou tem uma brincadeira que mudou de nome, e eles fizeram uma diferente, né? Mas o que a gente usava antigamente, eles não sabem. E é um desinteresse muito grande. Tem uns que já chegam para treinar porque a mãe obriga a ir, e ele não vê a hora de acabar o treino para ele poder ir embora. Nossa. Ou já para sair dali, já pegar o celular e já ir embora. E aí a gente tenta evitar ao máximo isso, né? A gente lá, com todos os nossos coordenadores que a gente tem lá, a gente tenta orientar eles a não ser assim. Ou para quando chegar em casa, pegar uma bola, tentar fazer outros exercícios que só lá na arena a gente não vai conseguir. Mas assim, eu vejo que são bem poucos que realmente levam isso a sério. É sair da arena e pegar o celular, não vê a hora. Lá é proibido na hora do treino estar com o celular dentro. Se às vezes algum leva, a gente põe a punição de 200 abdominal se alguém pegar o celular durante o treino. Então eles já sabem, e eles mesmo veem, se o outro vê, eles mesmo falam, ó, fulano tá com o celular lá. E aí a gente conseguiu evitar que pelo menos na hora do treino tenha celular ali, ou que eles se desliguem ali e foquem no treino. Mas muitos eu percebo que não vê a hora do treino acabar, que é 1h30, alguns treinos são 2 horas. Eles vão, quanto tempo falta? Que horas são? Porque eles já querem ir embora pra... Cabecinha fica só na notificação. Você vê uma prova do que ele está falando é a seleção brasileira. Porque antigamente você fazia 3 times bons para jogar. Hoje, para montar um time, tá difícil, porque tá difícil de aparecer talentos. Na arena tá difícil. Na arena tá difícil. Eu tenho uma geração que disputou 20 campeonatos, ganharam 18. Né? Hoje tá difícil eu entrar em um campeonato muito competitivo porque eu não tenho todo esse talento. Porque eles não têm interesse. E essa geração que eu tinha, eles não queriam sair da arena. Eles tinham muito interesse. E se tinha jogo quarta-feira em Americana, quarta-feira eles estavam lá 1 hora antes já esperando para ir pro jogo. Hoje, às vezes, você tem que ficar ligando pro garoto aparecer para ir pro jogo, porque eles não querem ir. Eles têm diversas outras coisas para fazer mais interessantes do que jogar bola. Então é complicado. E como vocês, eu até tô lendo um livro sobre isso, e ele fala sobre a busca da missão. Às vezes a gente passa a vida inteira buscando uma missão e não entende que a missão pode ser pequena. Pode ser arrumar essa mesa e causar uma experiência na vida de alguém, pode ser um sorriso, recepcionando uma empresa ali. Então, são pequenas missões. Como vocês, como líderes, dariam uma dica para outros líderes, para que possam ser formados outros líderes e criar esse pensamento crítico das crianças e dos jovens? Posso falar uma coisa sobre isso? Eu acho que às vezes as pessoas querem fazer uma coisa muito grande. Tudo que eu fiz na minha vida, e que deu muito certo, foi algo muito simples. Por exemplo, plantar árvore. Hoje, graças a Deus, tem muitas árvores no Bexiga que foi a gente que iniciou esse plantio. Por exemplo, o projeto Caleb, que é um projeto de alimentação. A gente fala assim, não, vamos ligar o fogo, vamos fazer algumas marmitas. Algumas. Você começar pequeno, fazer uma coisa executável. E as pessoas que estão perto de você, elas vão aprendendo que você não precisa ter uma ideia muito grande que vai gastar muito dinheiro. Não, pode ser uma coisa simples, mas que seja necessária e executável. E isso daí vai, como o Antônio também teve um dia de ensinar as crianças a jogar bola ali debaixo do viaduto, são coisas simples, mas que são necessárias para as pessoas, para elas se interagir e aprender também a realizar. Entender o que você está fazendo também. Entender o impacto que você causa no que você está fazendo. Porque você vai saber cada detalhe que você tem que fazer para você poder impactar e conseguir fazer com que eles entendam que você tá ali. Na arena mesmo foi muito difícil no começo. Graças a Deus eu tenho esse anjo aqui, do meu lado, que me orientou e foi o precursor, assim, num momento crucial que as pessoas não estavam entendendo que o nosso objetivo era transformar. E quando eles entenderam,
eles começaram a ver a arena como algo rentável. E lá nós nunca pensamos nisso, né? E o pastor na hora entrou, interviu, e acho que foi Deus, né, que naquele momento que fez isso acontecer, e daí deslanchou e a gente conseguiu. Mas a gente sempre entendeu, desde quando era apenas um pedaço de pedra que as crianças jogavam, e eu pegava um pedacinho pequeno de tapete e colocava lá e falava, isso aqui vai se transformar num campo, e com muita fé, e eu falava para eles, tirava o tapete do lugar, e eu falava, deixa o tapete aí que um dia isso aqui vai estar coberto de tapete. E esse pequeno ato fez com que eles acreditassem, trouxessem os próprios amigos dele, porque foi assim, mais boca a boca do que divulgação. Ó, vamos na arena que a arena é legal. E um foi trazendo o outro, e uma mãe foi lá e viu, falou, ó, o negócio lá é sério, porque era um viaduto, né? Muita gente tinha receio de estar lá. E um falando pro outro e entendendo pro outro o que aconteceu, acho que foi isso que fez com que crescesse tão rápido assim o projeto. As crianças, elas só compram a mesma ideia quando elas começam a acreditar naquilo que você está falando. Então, se você não vender a história para elas, e no caso vender é você mostrar para elas qual é o objetivo. Agora a gente vai ter uma festa e a gente está fazendo uma cooperativa mirim. Então, uma mini cooperativa em que a gente vai vender bolsas, sabe, ecobags. E enquanto a gente não conseguiu, no caso eu com a minha turma, enquanto eu não consegui mostrar para eles qual era o objetivo da cooperativa, foi até em parceria com a Cicobi, qual era o objetivo da cooperativa, qual era o objetivo da venda e essas coisas, eles não conseguiam comprar a ideia, então eles não estavam conseguindo entender. Quando eles conseguem entender aquilo e comprar a ideia e ter aquilo como vontade deles, é quando eles começam a executar. Então, e isso é para tudo, isso é para liderança, isso é para pensamento crítico. Você tem que primeiro convencer eles, você tem que mostrar para eles que aquilo é importante. A partir do momento em que eles entendem que aquilo é importante, que o Arena é importante, que a igreja é importante, eles começam a comprar. E aí, adolescentes e crianças comprando ideia e fazendo aquilo acontecer é mágica. Eles fazem, tipo, fácil. Ninguém segura. Então, isso acaba transformando muito. E aí, eles fazem tudo que você quiser. Aí, eles querem fazer líder, então vamos fazer um grupo. Então, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. A gente tem até um projeto que é os Jogos da Primavera também, que a gente coloca eles na posição de líderes. Então, os mais velhos são os líderes dos mais novos. E eles têm que coordenar em diversas atividades esportivas, de pensamento, de lógica. E é incrível, porque eles amam muito os Jogos da Primavera. Então, algumas coisas, até a gente brinca, que algumas coisas que não funcionam, por exemplo, a gente pede para eles serem um pouco mais comportados no refeitório, porque a comida não sei o quê. Nos Jogos da Primavera é um silêncio. E aí é isso, porque eles compram a ideia, eles querem que aquilo aconteça, eles gostam daquilo. Então, quando eles compram, eles funcionam. Então, eles fazem tudo acontecer. É legal. Magnífico. A gente aqui na faculdade estamos lidando diretamente com os jovens, né? É a transição ali da escola para o mercado de trabalho. O que vocês acham que uma instituição de ensino precisa mudar para formar pequenos líderes para que uma mudança coletiva aconteça? A escola tem que voltar a ser a segunda casa do aluno, como era no meu tempo, né? Eu era obrigado a ir para a escola e ver a professora como meus pais. Hoje não. Hoje o pai vai lá e toma a autoridade do professor com o filho. E isso atrapalha ele no futuro. Que amanhã ou depois ele vai arrumar um emprego, ele vai achar que o patrão dele ele não tem que bater de frente com o patrão, ele não tem que respeitar, ele não tem que fazer aquilo que a empresa está oferecendo para ele. Porque lá atrás na escola, a mãe dele tomava a frente e tirava a autoridade do professor para fazer aquilo que ele quer. E hoje está acontecendo muito isso. E aí a criança passou da criança para o jovem, achando que ele pode fazer o que ele quer. E que o dia que não for daquele jeito, alguém vai intervir para ele para que seja da forma dele. E aí vai só atrapalhando a formação cada vez mais. Por isso que lá na arena mesmo, os pais nem entram na quadra na hora do treino. Eles assistem o treino do lado de fora e a gente nem ouve a opinião deles. Pede para nem dar. E quando dá, a gente finge que não está nem ouvindo, porque lá dentro, os pais deles somos nós. Passou do portão, nós somos os pais. Eu, o Wilson, Camila, quem estiver dando treino ali, passa a ser o pai deles ali. A gente sabe o nosso limite, do que a gente tem ali para ensinar, mas a gente não deixa eles ficar, tira meu filho daí por causa... Não,
aqui dentro é com a gente. Quando terminar o treino, você pega o seu filho e leva ele para casa. É interessante a fala do Antônio, que é a fala da experiência, né? A fala da experiência que é comum em todos os lugares educacionais. Hoje, realmente, a tua pergunta foi de uma forma, o Antônio conduziu a resposta para uma coisa que é muito importante, porque a gente não tem hoje aquele apoio dos pais. É incrível isso, né? Por exemplo, matricula o filho no reforço escolar, não leva. Ou então, nós também temos dentista gratuito, né? Gratuito, dentista para criança. Você marca 15 consultas, até a mais, porque a gente sabe que os pais, alguns não vão levar. E não levam. E daí você fica pensando, por que leva um pai ter o dentista gratuito e não levar o filho? Né? Aí, quando você vai ouvir as histórias, por que o pai não está levando o filho, você não acredita. O pai está mais pensado em curtir, a mãe está mais pensada em curtir do que educar. Então fica uma tarefa muito difícil, né? Para que se forme bons profissionais tão carentes hoje para o mercado de trabalho. Né? Então, a nossa tarefa, né? Parece que eu ouvi a Larissa falando um pouquinho sobre formação, né? E nós também temos essa ideia de estarmos tratando valores com os jovens e dando informação para eles, como que eles têm que se portar numa entrevista, como que eles têm que se portar no ambiente de trabalho. Isso é fundamental, né? Fundamental. Aí você tem que dar o dentista para a criança e oferecer algo para o pai poder levar a criança. Porque só ele levar o filho dele para o dentista não é interessante. Você tem que dar algo para ele que seja interessante para ele. Que coisa. Mudou bastante a cultura, né? Bastante. É a cultura. A família não tem mais a cultura de que a escola ou os ambientes ou formar o seu filho é o objetivo principal. Então tem várias outras coisas que entram na frente, que a opinião do meu filho é mais importante, então o professor que está sempre errado, ou então que meu filho tem que fazer o que ele quer, porque daí ele não me enche o saco. Isso. Então acaba que a cultura muda e aí fica muito complicado de você conseguir trabalhar com eles, né? Mas talvez uma mudança da escola em relação ao ensino seria trabalhar mais com essa mudança de expectativa, que é difícil, bem difícil nos dias atuais, e talvez a tentativa de proibição das telas em algum ambiente, porque a gente sabe que em casa quase não é proibido. Então, no cedo também é proibido a utilização das telas. Para eles tentarem trabalhar com alguma coisa, é incrível. E aí eu ia até comentar na hora que você estava falando sobre as telas, mas daí mudou um pouco a conversa e eu desisti, e agora voltou novamente. Eu comecei a observar, porque no cedo é proibido celular. Então tem momentos em que eu deixo eles livres. E eles não sabem o que fazer. Porque eles livres, eles fazem o quê? Eles vão mexer no celular. Isso. O meu tempo de ócio é celular. Se eu não tenho celular, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eles começam a falar, ai, tá chato, Larissa, ai, eu não sei o que fazer. Ai, vamos fazer alguma coisa? Ai, não sei o que. Aí eu disponibilizo. Não, vai jogar um jogo de tabuleiro, algum jogo de cartas. Tentei ensinar truco até pra eles ver se eles sabiam, eles desenvolveram alguma coisa. Mas assim, tem gente que continua tá chato. Eu não aguento. Não consegue interagir com o outro, né? Não consegue. E aí, como é que você tem uma pessoa de liderança se eles não conseguem nem colocar uma brincadeira no começo? Agora eles estão começando a entender um pouco mais essa minha turma, mas eu demorei o ano inteiro para eles começarem a entender isso. E aí no Momento Livre agora, eles já se organizam e aí a gente começa a ver os líderes de verdade, em que eles começam, não, vamos organizar o esconde-esconde agora. Então vamos organizar alguma coisa. Mas assim, esse tempo fora da tela, porque na tela você tá você e você mesmo aqui. Você pode até interagir com outras pessoas, mas é você e você mesmo. E você não consegue ter essa interação, é essencial para você começar a usar sua criatividade. Tá bom, o que eu vou fazer agora? Não, então eu vou puxar isso daqui, eu vou puxar isso daqui, eu vou puxar isso daqui, a gente vai brincar de stop. Ou a gente vai brincar de esconde-esconde. A gente vai brincar de alguma coisa. Então esse tempo fora das telas talvez seja muito interessante para começar a criar o que eu faço
E a pessoa que tem o espírito da liderança, né? Porque tem aquelas pessoas que têm o espírito da liderança, é ele que vai tomar a frente pra falar assim, não, então vamos fazer alguma coisa. Eu tô cansado, eu tô de um tédio, vamos fazer alguma coisa. E aí eles começam. Então, uma tentativa de talvez na escola é essa, de limita a tela. Vamos ver o que eles conseguem fazer longe da tela. Porque na tela eles já sabem o que eles vão fazer. Eles vão rodar o TikTok, eles vão ver um vídeo no YouTube. Ou se deixar eles perto um do outro, ficam os três no celular aqui, jogando o mesmo jogo sem se falar. Fácil. Ficar a cabeça baixa aqui, Não tem o vínculo mais, né? As relações eles estão interpessoais. jogando a não- mesma coisa e sem um falar com o outro, falando pelo próprio celular. Sim. Que é uma coisa... E É. acaba causando problemas emocionais. É. Aí nós vamos entrar numa outra coisa. E pra A finalizar, quantidade. De emocionais das crianças, que é o tédio, que é o vazio. né? E para finalizar assim, eu sou muito grato que lá na Arena, 90% dos pais, eles me dão essa autoridade de falar com as crianças. Ou me procuram até, ó, tá mal na escola. Ó, esse aqui o professor me chamou. Pode pegar no pé dele aí, pode dar um castigo. Às vezes até é exagerado. Às vezes é para a atitude de ser do próprio pai, ele não faz, ou da mãe, e vai lá, Antônio, ele tá assim, 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 vê o que você faz aí. Aí eu falo, mas a senhora que tinha que fazer, né, mas deixa com a gente. E aí eu levo ele pro treino, ele não participa, fica sentado, pra ele entender que aquela coisa errada que ele fez vai gerar alguma coisa para ele. E aí assim a gente vai conseguindo interagir e pôr na cabeça deles que tem uma autoridade, que eles têm que fazer o correto e o adulto sempre eles têm que estar obedecendo. E graças a Deus está dando certo. E com o que você falou da questão da liderança, que dá para perceber que algumas crianças já têm esse posicionamento. Vocês acreditam que esse posicionamento de liderança é possível desenvolver ou já é um dom? Acho que as duas coisas. Eu concordo. As duas coisas. Tem criança que é impressionante. Já nasce com o dom. Às vezes nem fala direito, já está liderando. Sim. Mas tem criança que não, que você pode ensinar. Né? Você vai delegando autoridade, vai dando confiança para a criança e vai reconhecendo, né, os feitos dela, tudo. Ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, né? E a gente, eu tenho um caso lá da igreja da Júlia Queça, né? A Júlia, uma criança que nasceu na igreja, tal, mas ela era muito tímida. Ela era muito tímida, muito fechadinha, tal. E aquele lance, né, que ela falou no começo da entrevista do espiritual. Um dia eu tive um insight, usando as suas palavras, e olhei para a Júlia e falei para ela, Júlia, por que você não dá aula de inglês aqui na igreja? E ela já era, né, uma garota que estava na faculdade de letras, tudo. E ela se emocionou quando eu falei isso para ela, que ela falou, poxa, pastor, eu estava orando por isso, que eu queria saber como que eu poderia, isso está me dando essa oportunidade. Mas eu acreditei nela. E foi impressionante a capacidade de liderança dela a partir do momento que eu deleguei para ela, né, dando, evidentemente, um apoio, dando suporte para ela, mas como que ela começou a liderar crianças, pais, e nasceu o Blessing Kids, que é esse projeto educacional lá da comunidade evangélica, né? Então, o reforço escolar e tudo mais. A partir do momento que ela aprendeu a liderar, ela saiu do casulo dela e virou uma borboleta. E hoje ela lidera assim esplendidamente, entendeu? Desenvolta, tudo mais. E a questão daqueles que já vêm com o dom, tem que tomar muito cuidado, que eles aprendem a serem manipuladores por ter esse dom de liderança. Sim. Autoritários também. Eles começam a fazer com que aqueles que estão perto dele façam o que ele quer. E aí você tem que saber também trabalhar isso neles. Isso é difícil. Que liderar é diferente de você manipular. Sim. E com a internet assim, isso aflora muito rápido. Eu ia mencionar que dá para desenvolver também, mas tem que ter uma força de vontade da outra parte. Sim. Porque assim, no caso da criança, né, que a gente tem que estimular e ao mesmo tempo eles também têm que querer. Se não quer, não funciona.
A gente pode tentar de tudo, que é o que eu falei, tem que vender a ideia. Ele tem que ser interessado em virar líder. E para isso, talvez, ele tenha que ter exemplos de líderes que eles possam se ver neles, né? Então, pessoas que, nossa, posso ser que nem ela, eu me acho parecido com ela teve a mesma história que eu, e ele se tornou um líder, então eu também posso ser. Então, eu acho que eles precisam, para querer, talvez, ter exemplos de líderes para eles terem essa força de vontade de buscar. E aí a gente dá todas as ferramentas possíveis para eles desenvolverem isso, né? Mas, Larissa, eu acho que todos nós aprendemos primeiro observando alguém. Com certeza. Eu tive os camaradas que a gente parava, ficava olhando, né? Os pastores que me falavam, puxa, olha como esse cara lidera, tal. E a gente vai aprendendo. Depois a gente toma o nosso caminho, Sim. né? A nossa própria personalidade. Mas a educação humana, de forma geral, a gente sempre aprende com o outro. Tem até um versículo na Bíblia que fala, né? Que assim como o ferro se afia com o ferro, o homem também, ele aprende com outro homem. Então, a gente sempre aprende com alguém, né? Isso é importante, ter a humildade, né? A humildade para a gente querer aprender, perguntar, querer estar perto. Nossa, é tremendo quando uma pessoa se interessa, né? Por isso que essa sociabilidade é tão importante, né? Essa interação Exatamente. social entre eles, né? Até a nossa fala. Na verdade, as primeiras palavras das crianças são cópias do que os pais falam. Puxa, e como? Tanto é que tem criança que começa a falar muito palavrão desde cedo, porque os pais falam muito palavrão desde cedo. Então, a sociabilidade é muito importante, né? E aí a gente volta a falar sobre a falta de sociabilidade que eles estão tendo ultimamente. Eu aprendi com o Danilo da Moca, que onde meu filho ia treinar, e eu ficava lá olhando e aprendendo. E até que eu falei pra ele, eu posso ficar perto aí de você. E ele abriu as portas Olha só. da onde ele tinha, para tanto a parte administrativa, quanto cada treino ele me ensinava, e eu perguntava. E foi dali que eu comecei a saber fazer o que eu faço. Ele é o meu, tipo, o cara que eu tenho como espelho, assim. Mentor. É o meu mentor pra bola, é o Danilo lá da Moca. Até que eu chamo ele de padrinho até hoje, de paizão, porque 90% aprendi com ele. E a gente, na infância, já pode enxergar pontos de transformação. Eu sempre tive vontade de estar aqui com o microfone na mão, porque quando eu era pequena, eu assistia Kátia Fonseca. Minha mãe adorava. Sou apaixonada pela Kátia. E eu enxergava aquilo como uma transformação, porque a minha mãe, ela ficava muito feliz assistindo. Então, às vezes, estava estressada e tudo mais, e aí quando começava o programa, ela ficava tranquila e dava risada com o programa. E quando eu era criança, eu já percebia, falava, caramba, olha, isso é um ponto de transformação ali. Então, eu posso usar a comunicação para alegrar o dia de alguém, para levar informação. E aí foi aí a ponte que eu fui buscar o conhecimento para transformar essa minha vontade de transformação em conhecimento para realizar, realmente colocar em prática aquilo. Então, olhando, a gente já consegue enxergar esses pontos de transformação. E aí, já nessa questão da transição ali da criança para o jovem, qual a diferença para vocês de uma pessoa que sai da faculdade com um currículo na mão e um propósito, e da pessoa que somente está ali com um canudo de formado, mas só porque meu pai falou para fazer, não tem um propósito? Eu acho muito triste quando a pessoa ela falou, tem que fazer a faculdade, mas ela não vem ao longo da vida dela buscando um sentido para a vida dela. E essa busca do sentido é muito importante e passa pela escola. Passa pela escola. Há professores que realmente influenciaram a minha vida. Então, fizeram a gente pensar. Então, isso que é uma preocupação nossa. Inclusive, fizemos um mutirão dentro da escola há pouco tempo, porque nós estamos pensando em trazer a comunidade do bairro para dentro da escola, para fortalecer os laços e a própria comunidade escolar, dar um suporte para o corpo letivo da escola, para as famílias da escola,
por causa disso, porque uma das falas quando a gente estava preparando o mutirão lá na escola era que a gente precisava fazer com que as crianças enxergassem um horizonte novo. É o sonho, fazer as crianças sonharem, porque se a pessoa for só na base do empurrando um dia após o outro, mas ela não tiver um sentido para a vida dela, um sonho para a vida dela, ela, quando termina, vai ter o canudo na mão, mas aquilo não vai ter uma serventia para ela, porque, na verdade, isso tem que ser construído ao longo da história dela, desde o começo, né? Desde a infância até a idade adulta, né? Adulto que eu digo é os 20 e poucos anos. Então, isso, aí sim, né? Quando a pessoa ela já tem uma direção para a vida dela, o canudo vai ser um instrumento útil para ela se apresentar nas empresas, para se apresentar na vida e dizer: eu posso, eu consigo, eu gosto de estar fazendo isso, né? Então, eu acho que é fundamental a gente criar sonhos, né? Na criança, para que ela tenha essa vontade de desenvolver bem o seu papel na sociedade. Lá no projeto eu falo que o futebol ele tem mais de 40 formas de você estar dentro do futebol. Aqueles que não têm um talento para jogar, se eles realmente gostam do futebol, pode ser um jornalista, um médico, um fisioterapeuta. Então eles perguntam: você quer ser jogador ou você quer ser milionário? Ou você só quer jogar bola porque ganha dinheiro? Porque se você só quer jogar bola porque tem várias formas de você ganhar o dinheiro, sem ser jogando bola, né? Porque se você estiver jogando na terceira divisão, sem ganhar um salário exuberante, mas está realizando o seu sonho de ser jogador, você já está realizando o seu sonho, você já está fazendo aquilo que você queria fazer, né? Então, isso eu passo muito para eles. E sobre o que você está falando, eu desde pequeno acompanhei o meu pai. Meu pai levava para jogo, meu pai sempre jogou bola, eu ia ver meu pai jogando bola. Passei isso com meus filhos, com o meu filho mais velho, agora com o mais novo, que pegou todo o talento do meu pai, né? Por isso que joga o que joga. E eu vejo, às vezes, eu e ele até se emociona, às vezes, vendo os outros meninos conseguindo estar perto do pai ou conseguindo coisas que eles querem. E aí a gente fica falando: tá vendo, a gente já passou por isso. Lembra aquela vez? E a gente acaba vendo o que está acontecendo ali. E isso nos gratifica muito, muito, muito. Porque a gente sabe que aquela sementinha que a gente plantou ali tá florescendo. Eu acho que o propósito é o diferencial para a vida. Na verdade, a gente estava comentando sobre isso recentemente no Cedo. O Eduardo, meu chefe, ele trouxe isso como tema de nossas reuniões. A gente tem reuniões mensais. E ele trouxe: qual que é o seu propósito aqui? Por que você está aqui? Você está aqui só porque é mais um emprego, porque eu preciso receber um salário? Ou porque você tem um objetivo aqui, você se encanta com as crianças, você quer ajudar essas crianças? Porque quando você tem só você vê como só um emprego, você não se dedica àquilo. Você não quer que aquilo esteja o melhor possível. E em todos os âmbitos. A gente não fala só sobre educação, mas a gente fala até da cozinha. Então, se a cozinheira não está ali com um propósito de alimentar aquelas crianças, de dar vida para aquelas crianças, ela pode queimar o arroz e não se importar. Ela pode... nutrição, para quê? Vou fazer uma coisa mais fácil aqui. Então, tudo isso é um diferencial. E é para sua vida. Até porque eu acho que... Eu até estava comentando com o meu psicólogo que você trabalhar sem propósito deve ser muito chato, deve ser muito agoniante. Você vir por exemplo, você no mercado de trabalho, você não vê sentido naquilo, eu só preciso ganhar dinheiro. Eu só preciso fazer aquilo. Ou eu fiz a faculdade porque meu pai quis. Aquilo deve ser tão chato, aquilo deve ser tão angustiante, você não ter um propósito, você não ver sentido naquilo, que a pessoa realmente, ela vira apática, ela vira sem vontade e talvez até não consiga o destaque que ela tanto quer. No objetivo de ser milionário, quando você quer ser milionário, quando você quer ter muito dinheiro, você precisa se esforçar para isso. Você precisa ter um objetivo na mão. E você só ganha destaque, eu acredito, quando você tem um propósito de acordo com aquela sua profissão. Porque se você tem um objetivo só de ganhar dinheiro, às vezes o ganhar dinheiro você alcança de outras formas que não são tão legais assim, que a gente também vê
na vida, que a gente também estava comentando ali fora. Então, o propósito eu acho que move a sua vida. E concordo plenamente com o propósito, ele vai sendo construído desde a infância, até a vida adulta. E ele pode não estar 100% pronto durante a faculdade, mas você já sabe quais são os seus objetivos, já sabe quais são a área que você tem mais interesse. Você pode encontrar seu propósito com 30 anos, ou com 40 anos. Nossa, eu descobri que é isso que eu quero fazer. Mas assim, você já tem uma noção ao longo do seu tempo. E você só tem essa noção quando você vai construindo na escola e com os seus conhecimentos. Então, eu acho que o propósito é vida, basicamente. É até engraçado, né? Mas antes da Arena, eu nunca peguei uma férias em empregos que eu já tive. Eu nunca consegui ficar um ano. E se garoasse, era motivo de eu faltar. E agora eu tô 9 anos na... eu tô 9 anos na Arena e pode estar caindo canivete, eu tenho que estar lá. Tá lá. Né? Porque é algo que eu faço com amor, é algo que me dá assim, uma gratificação tão grande que quando eu trabalhava eu não tinha. Então eu trabalhava porque realmente eu precisava trabalhar. É isso. E lá não. Lá eu não vejo, é o que eu falo em casa. O dia que lá for um trabalho eu largo, porque eu nunca gostei de trabalhar. Mas estamos lá 9 anos, todos os dias. Prazer, né? Prazer. Até quando eu tive um problema na perna, eu fui lá com gesso, mas estava lá, porque eu tinha que estar lá. Porque ali é a minha vida, tá ali naquele projeto. Bom, nós falamos aqui educação, conhecimento, eles são a base de uma transformação. E para quem deseja mudar, para quem deseja, eu quero fazer alguma coisa amanhã, que tipo de conhecimento ou um tipo de curso, vocês acham que existe isso? O que a pessoa pode fazer? Mas isso acho que vai muito do que aquilo que nós acabamos de falar. É algo que é natural. Acho que você precisa se interessar pela vida. Gostar de viver. O dinheiro não é um fim em si mesmo. É um meio. Agora, a educação é um fim. E é para um outro fim. Então, se a pessoa ela vai se interessando em querer ajudar, se interessando em querer se envolver com o próximo, sociabilizar, porque não tem como a gente falar de educação sem falar de sociabilização. Sabe, isso me assusta um pouco. Não sei se eu até devo falar sobre isso aqui, mas sobre a EAD. Sabe, porque é importante a sala de aula, é importante o professor, né? Queria até dizer para as pessoas que estão assistindo esse podcast, é importante. Eu sei que hoje tem a facilidade do EAD, é útil e tudo mais, mas é importante você frequentar a sala de aula. É uma outra forma de aprendizado, é uma outra forma de absorção de aprendizado. Então, eu acredito que é importante a pessoa, ela vai construindo a partir das vivências dela, da caminhada dela de vida, ela vai aprendendo o que ela quer transformar, o que ela quer realizar como missão da vida dela, né? O Antônio está colocando magnificamente bem aqui que o trabalho dele não é um castigo, não, é um prazer imenso, né? E eu creio que para nós também, né, Larissa? A gente vai para o trabalho. Eu costumo falar para os irmãos da igreja que eu não vejo a hora de chegar segunda-feira. Né? Por quê? Porque vai aparecer problema? Vai aparecer problema. Todo dia aparece problema, mas cada problema é uma oportunidade da gente estar cumprindo a nossa missão. Então, isso que é importante. A pessoa entender que a missão dela vai fazer ela se sentir mais realizada a cada dia, né? Então, é assim que eu vejo. E fazer o social é saber que você vai fazer para o outro. Que você vai estar ali para ajudar o outro, independente daquilo que vai te trazer de retorno. Porque, automaticamente, se você fizer de coração e com vontade, uma hora o retorno vai vir. Uma hora você vai ter esse retorno, mas não fazer pelo retorno. Porque aí você não está fazendo social. Você está fazendo para ter algo em troca. Sim. Eu... Pensando nisso, eu até estava conversando com os meus alunos recentemente sobre isso, que talvez a primeira coisa, eu quero fazer alguma coisa agora, o que eu poderia fazer?
é primeiro ter conhecimento sobre qual é a realidade. Eu estava conversando com os alunos recentemente sobre jogar comida fora. E aí eu perguntei para minha aluna se ela não tinha dó de jogar comida fora. Porque eu sinto dó. Toda vez que eu preciso jogar alguma comida fora, eu falo, nossa, que dó, né? Assim, às vezes precisa jogar e etc. Mas, e aí ela falou, eu não sinto nada. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu fui perguntar na sala, na turma inteira, né? Falei, quem aqui não sente nada na hora de jogar comida fora? E eles ficam meio que com medo, né? Porque eles sabem que é uma coisa que não é legal, que a gente fala o tempo todo no cedo. Mas eu falo, eu sempre gosto de explicar pra vocês as coisas que a gente faz. Então no cedo a gente sempre tem uma campanha de vocês não jogarem comida fora o tempo todo. Mas vocês entendem o porquê? Eles, porque tem criança passando fome na África. Eu falei, na África? Bexiga. Eu falei, não precisa ir tão longe, não precisa ir tão longe. E é a falta de conhecimento que às vezes causa a nossa falta de sensibilidade. Então, se você não entende que tem gente passando frio, que tem gente passando fome, que tem gente dormindo na rua, que tem gente que não tem a possibilidade de chegar em casa e descansar e falar, ufa, eu cheguei em casa, você não se sente incomodado, não te dá aquela ânsia de você fazer alguma coisa. Eu recentemente também fiz a caminhada da fé, né, de Nossa Senhora Aparecida, andei 100 quilômetros, 104 quilômetros de Jacareí até Aparecida, e eu tive que dormir num papelão. Me cobri com um papel alumínio, que eu chamei de papel alumínio, mas era uma manta térmica. E lutar contra o vento e esse tipo de coisa. E aí você pensa, aí você começa a perceber quantas bênçãos e quantas coisas você tem na sua vida, quantos privilégios, e a gente não é uma pessoa privilegiada, mas ainda assim, a gente tem muito privilégio em comparação aos outros. Sim. E você não se incomoda, você não vê e você não quer mudar se você não tem conhecimento sobre isso. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, talvez, existe um curso que é vivência. Sai na rua, começa a observar. Eu falei, começa a observar essas pessoas que estão na rua, que às vezes a gente não observa, que a gente não gosta de olhar. Mas às vezes eu vejo uma moça que vive por aqui, que ela dorme em cima da mochila dela, que é o único bem que ela tem, porque devem roubar. Aí eu falei, deve ser confortável você dormir em cima dos seus bens pessoais? Não deve ser confortável. Você não deve dormir direito, sem contar que você está passando frio, que você está no meio da rua e etc. Então, quando você começa a perceber tudo isso, pelo menos pra mim, e acho que pra maior parte das pessoas que eu convivo, que eu converso, isso começa a incomodar. Então, você quer fazer alguma coisa, você quer mudar, você quer trazer essa transformação social na vida. Mas só quando você tem um conhecimento. E muitas vezes as pessoas gostam de fechar o olho em relação a isso. Às vezes, sim, inconscientemente. Mas com conhecimento você acaba tendo essa vontade. Sim. E até agregando, pastor, o senhor falou do EAD. E realmente, né, nós como faculdade temos essa preocupação. E até foi um ponto que o acadêmico levantou, a diretoria levantou. Como que a gente consegue aproximar pessoas que estão em outros estados e tudo mais? A gente tem alunos de todo canto aí do Brasil. Como a gente consegue aproximar, né? Até quando o comercial vai vender o curso, é uma coisa que acaba falando. O EAD, ele acaba distanciando e gerando até, acredito, uma dificuldade ali, né? De falar com o professor. Então, foi criado uma forma, né? Foi criado o EAD online ao vivo. E a interação é momentânea, simultânea ali com os professores. Então, tem uma dúvida ali, só levantar a mão. E todos os eventos que são realizados da graduação, todos os alunos do EAD participam. Então, a gente tem o cantinho da TV ali com eles e os sorteios também vão para eles e tudo mais, porque realmente é uma preocupação, Sim. né, de todos que acontece, de inclusão deles que estão distantes, mas de colocar próximos também para a gente fortalecer esse vínculo que na faculdade é tão importante, né, nessa transição. Bom, e para caminhar aí pro fim do nosso bate-papo, eu queria saber, pastor, o que te move? A fé. A fé me move. A fé eu acredito em Cristo, né? E o Cristo que venceu tudo. E ele fala para mim que eu também posso vencer. Não há impossíveis para aquele que crê.
E eu vivo essa fé. Eu acredito assim, você já participou de alguns eventos comigo e a gente fala assim, parece loucura que nós vamos fazer, mas eu tenho certeza que é uma coisa boa, que é da vontade de Deus, a gente alcançar o próximo, a gente fazer aquilo. E é impressionante que as coisas dão certo, as coisas vão caminhando, as coisas vão dando certo. Então, o que me move mais é a minha fé, né? A minha fé em Deus e eu saber que Ele está presente comigo e que Ele me ajuda a ajudar as pessoas. É isso que me move. Maravilha. Antônio, que mudança que você já viu, você já presenciou, que para você foi, olha, a educação, ela realmente pode transformar a vida de alguém? Alguns meninos que já estavam caminhando para um lado oculto, aí, já querendo sair da arena para ir para um lado ruim, e eu trazer eles para perto da gente, mesmo eles não tendo aptidão e qualidade para estar jogando uma competição, eu falar para aqueles que tinham mais qualidade, falar, eu vou trazer ele para perto de vocês para a gente não perder eles. Então joguem por ele, né? Façam um resultado no jogo, uma hora eu vou pôr ele no jogo, faz ele fazer um gol para ele sentir essa emoção que vocês estão sentindo e pra gente tentar trazer ele pra gente. E isso aconteceu. Com um, a partir desse um eu comecei a fazer com outros e a gente trazer esses meninos e conseguir tirar eles daquele ali. Hoje alguns trabalham, hoje não estão jogando bola porque a gente via que não tinha condições, mas tomaram um rumo diferente da vida. Então isso pra nós é gratificante demais. E Larissa, a gente não necessariamente vai enxergar um ponto de mudança amanhã, nem depois, talvez ano que vem, talvez daqui 5 anos. O que te dá esperança de continuar plantando sementinha por sementinha? Acho que as pessoas, porque saber que eu vou ser uma pessoa e que eu conheço várias outras pessoas que estão nessa mesma caminhada que a minha, né, que é a educação, de saber que não vai ter, pode não ter mudança agora, pode não ter mudança amanhã, mas a esperança é que tem pessoas lutando para isso. A gente não tá sozinho no mundo em relação a isso. A gente sabe que tem pessoas que querem ver essa mudança, que querem ver que tem essa vontade. Então, as pessoas são a minha maior esperança. Tanto os que estão crescendo, as crianças que a gente planta a sementinha, que é eles que podem gerar a mudança, tá? Pode não ser a gente. A gente está falando aqui, pode ser que com a gente morra por aqui mesmo a nossa conversa. Mas talvez uma criança que foi tocado a forma como a gente falou, pode ser que mais pra frente ele vai virar um vereador e ele tente transformar alguma coisa. Então, e a educação é magnífica por causa disso, né? Você passa por todo mundo. Então, dentro de uma sala de 30 pessoas, pode ter um vereador, um médico, um cientista. E se cada um tiver a mesma moral, pelo menos, esse objetivo de eu vou fazer o bem, em que eu não sou uma pessoa individualista, em que eu tenho que ver o social, a gente já consegue ver uma pequena diferença em cada ambiente. Então, o que me dá esperança são as pessoas. Perfeito. Larissa, como as pessoas podem te encontrar, te conhecer um pouco mais e conhecer os projetos onde você atua? A gente tem o Projeto Cedo, @Projeto Cedo, acho que é ponto cedo, posso conferir? Pode. Que eu sempre fico confusa. A gente tá trabalhando bastante com a mídia ultimamente, a gente vai ter uma festa da família que vai ser aberta para todo mundo, se alguém quiser participar. Projeto.cedo, @Projeto.cedo no Instagram, em que a gente normalmente posta todas as nossas atividades por lá. Tem também os Instagrams, o Instagram do projeto da paróquia, né? Que é Obras Sociais. A gente vai colocar aqui embaixo, então. Tá. Eu mando tudo pra vocês. Isso, Obras Sociais da Queropita, que tem outros projetos também. A Queropita trabalha com pessoas em situação de rua, crianças menores, né? O CED trabalha de 6 até 15 anos. A creche, eu sei, Mãe Queropita, trabalha dos 0 até os 4 anos e 11 meses. Tem também o NCI, que é o Núcleo de Idosos. Então, a Obras Sociais da Queropita mostra um pouco de todos os projetos.
E poder me encontrar, pode me encontrar no Cedo ou na Queropita, tô sempre por lá. E agora, dia 8, vai ter a festa da família. Não sei se isso vai ser lançado antes. Então, dia 8 de novembro vai ter a festa da família. E é aberto, na verdade, com o objetivo das famílias do Cedo. Mas se alguém quiser participar lá para ver as nossas crianças, para ver esse movimento todo que a gente tem, tá mais do que convidado. E é muito importante você falar isso, porque a Queropita não é só a festa. Não é só a festa da Não, é Queropita. muito mais. Na verdade, a festa da Queropita é uma boa base que funda com todas essas obras sociais. Tem Independentes Químicos também, que não é aqui em São Paulo, que não dá para você ver, que é em Campos de Jordão, mas que é toda fundada, paga, né, pela Queropita e pela festa da Queropita. Então, a Queropita tem essa festa gigantesca que eu sou voluntária há 12 anos, e que é legal, tem comida, não sei o quê, mas é muito mais do que isso. E, na verdade, a festa é um pouquinho das obras, porque todo o objetivo da festa não teria o objetivo de festa nenhuma se não fosse pelas obras sociais. Por mais, acho que são 7 ou 9, não tenho a conta certinha, mas são muitas obras sociais que acontecem lá e mais de 1.200 pessoas que são atendidas todos os dias, gratuitamente, sem precisar pagar nada. Tem advogados também lá, apoio jurídico, quem quiser participar, então é bastante coisa. A gente vai deixar a rede social para todo mundo Combinado. conhecer nossos projetos. E Antônio, também como as pessoas podem te encontrar a Arena? A Arena é @Arena Complexo Esportivo, Arena Bela Vista no Instagram, onde a gente tem tudo que a gente faz, a gente divulga lá. Inclusive tem um ícone lá que é o futebol na ponta do lápis, que é um dia que as crianças não vão jogar bola, a gente dá uma prova para eles, para ver como eles estão na escola. Então um dos ícones que estão lá é esse, que é para ver como a gente força essa educação deles, eles estão ali na escola, para a gente saber e falar para eles que é só a escola que vai levar eles para um caminho melhor. Né? Então tá lá, @Complexo Esportivo Arena Bela Vista, e lá a gente responde todo mundo e tem tudo que a gente faz, tá no nosso Instagram. Qualquer criança, jovem, pode entrar no projeto da Arena Bela Vista? Sim, de 4 a 17 anos, a gente vai lá e coloca cada um, dependendo do horário de escola, a gente coloca dentro dos nossos treinos, e hoje a Arena, lá vem pessoas de todos os bairros, não é só Bela Vista, né? Tem meninos que vêm da Barra Funda, Zona Norte, e chegamos até em outros estados a ajudar alguns meninos a estar em clube hoje, que está em Campinas, Valinhos, Americana, tem vários meninos aí que a gente conseguiu ajudar através do projeto aí a estar realizando o sonho de ser jogador. Legal. E o senhor, pastor? Foi legal estar aqui com vocês, né? Conhecer um pouco mais o pensamento de vocês e as ações, né? E nosso Instagram é @Comeb_oficial, né? E estou ali na Rua Rocha, número 70, e a Seva, que é a nossa ONG, também é na Rua Rocha, e tem várias ações sociais também. Quem quiser ser voluntário, só entre em contato com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um papo enriquecedor. Acredito que essa mensagem vai chegar para alguém que precisa escutar. De diferentes idades, a gente, né, abordou tantos assuntos aqui. Quem acredita que pode plantar uma plantinha ali tão pequenininha, a gente, como cidade, bairro, a gente pode fazer algo muito maior. Então, muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra esse bate-papo no nosso primeiro episódio de um novo formato que nós começamos. Vocês vão voltar em algum momento ainda, continuem acompanhando a gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. A gente agradece, né? E você, como vocês viram, o conhecimento, ele é transformador. E nós, da Faculdade Forte, acreditamos nisso através da educação. Então, entre no nosso site, conheça os nossos cursos de graduação e pós-graduação, porque nós estamos prontos para formar um pensamento crítico e líderes para o mercado de trabalho. Então, conheça a Faculdade Forte e estamos prontos para que você seja forte também. Tchau e até o segundo episódio!